Quando você está conectado, que você usa os seus talentos, você faz de acordo com o planejamento, que você se conecta com essa energia, você entende o seu propósito, a magnitude dele, a grandeza do seu propósito. Deus quer realizar em mim e por mim muita coisa. Quando você faz isso tudo, aí vem de dentro para fora. E esse de dentro para fora é que é o legal, é você ser feliz. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está ao vivo aqui com a gente e você também que está assistindo no replay. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 19. Toda semana eu trago um especialista de uma área específica para abordarmos temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional, ajudando você a construir uma mentalidade forte e alinhada para prosperar em todas as dimensões da sua vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para quem busca crescimento profissional e propósito. Como alinhar a sua jornada profissional à sua missão de vida. Sim, porque estratégias, habilidades é importante, mas será que isso é suficiente para a gente alcançar o verdadeiro sucesso? Como saber se estamos no caminho certo e alinhados com o nosso propósito? Eu penso que isso possa ser uma das nossas grandes crises. Qual o meu propósito de vida? Será que isso que eu faço hoje está alinhado com o meu propósito? Como saber se estamos conectados com a jornada que Deus preparou para a gente? Hoje a nossa conversa vai trilhar dentro desse contexto. Negócio, fé, propósito e qual a relação desses pilares para uma vida de sucesso. Antes de chamar o meu convidado especial de hoje, eu tenho dois recadinhos, dois lembretes importantes. O primeiro é o seguinte: clica no aviãozinho e compartilha essa live agora com pelo menos 7 pessoas, porque o que nós vamos falar aqui hoje pode literalmente transformar negócios e vidas. Então, clica aí e manda para a pessoa que precisa estar aqui com a gente hoje ao vivo. E o segundo recado é que pegue papel e caneta, porque, como eu sempre digo, uma sacada pode mudar todo o jogo da sua vida e, quem sabe, hoje é o dia dessa sacada para você. Então, combinado? Da Paraíba para o mundo. O meu convidado, eu posso dizer que é um homem de sucesso, não só profissionalmente, mas também nas demais áreas da vida, além de ser um querido amigo. Uma pessoa com valores pessoais importantes e inegociáveis, uma jornada profissional inspiradora, e eu poderia ficar aqui um tempão falando sobre a biografia do André Cunha Lima, mas nós vamos transcorrer sobre essa jornada durante a nossa conversa de hoje. Bom, mas antes eu preciso compartilhar algo muito importante, muito bacana com você, especialmente se você, assim como eu, é imigrante brasileiro fora do Brasil, né? Em qualquer parte do mundo. E eu, como imigrante aqui nos Estados Unidos, eu não posso deixar de dizer que o André Cunha Lima, na época da pandemia, ele desenvolveu um negócio que realmente gerou um grande impacto positivo para os imigrantes brasileiros, não só aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Ele é fundador e faz parte do conselho da Doki Cartórios, que é uma plataforma digital que nos ajuda a resolver problemas burocráticos de cartório. Aquelas preocupações que muitas vezes nós temos que passar, porque faz parte da vida. E antes a gente precisava se despencar lá para o Brasil para resolver isso com muita urgência. E hoje, com a Doki Cartório, nós podemos resolver tudo daqui, estando no nosso local, tudo digitalmente,
tudo online, é uma maravilha. Então, André, eu quero te agradecer muito por essa contribuição social que você fez por todos os imigrantes brasileiros que estão espalhados aí pelo mundo. E atualmente o André é especialista na indústria de real estate e ele me contou que no mercado imobiliário encontrou a sua verdadeira missão. Hoje ele vai compartilhar um pouco da sua trajetória e nos ajudar a entender como alinhar a nossa jornada profissional à nossa missão de vida. Hoje esse episódio promete, eu estou muito animada. Vem para cá, André Cunha Lima. Olá, meu querido, seja muito bem-vindo, André, muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o convite de estar hoje aqui com a gente no InstaCast CL. Sou eu quem agradece. Simples assim, sou eu quem agradece 10 mil vezes. E confesso que eu estou com frio na barriga. Depois dessa introdução maravilhosa que você fez de mim aí, eu falei, caramba, eu realmente sou isso tudo, mas olha, se eu sou enxergado assim, é porque eu sou, né? Então, muito obrigado. A introdução ficou perfeita, até emocionante, mas vamos embora. André, você é um cara e as pessoas vão ver o porquê que eu fiz essa introdução no decorrer hoje da nossa conversa, que eu acho que vai ser incrível, vai ser muito inspiradora para mim, e acredito que vai ser para muitos de nós que estamos aqui hoje. Bom, André, vamos começar os nossos trabalhos de hoje? Vamos. O Instagram, eu sei que nós dois somos de bom papo, É. mas o Instagram ele não perdoa. Dá 1 hora, 40 minutos, ele já começa a embaçar a nossa live, mas vamos começar, vamos direto ao assunto, né? Vamos ao que interessa. A sua trajetória de vida e negócios é inspiradora. E algo me chama muita atenção, né? Algo que me chama muita atenção é como a sua família sempre esteve no centro das suas decisões. Inclusive, a sua mudança para os Estados Unidos foi motivada pela educação dos seus filhos, né? E isso mostra o quanto você valoriza família, valoriza as relações e as oportunidades que vão surgindo, né, ao longo da jornada. Como que você enxerga isso, André? Família, negócios e propósito. Carmen, eu diria para você assim, quando a gente nasce, né, eu acredito fortemente que a gente começa, ali eu vou falar de maneira, né, assim, talvez lúdica, existe uma batalha ali na hora da concepção, né, eu saí, o meu cromossomo foi o vencedor, né, de tanta, da hora da concepção, então já é um milagre, esse milagre acontece porque você vem com a missão, eu super confio nisso. Então, eu vejo assim a minha missão como filho, a minha missão como pai, essa passagem meio que Rei Leão, que existe esse ciclo da vida. Você tem que fazer a sua melhor parte, porque, afinal de contas, você saiu como vencedor ali. Então, espera-se isso. Eu vou até passar uma segunda agora aqui, a gente dirigindo esse carro. Eu digo sempre assim que Deus ele espera que eu saiba, que eu desfrute e que eu revele o porquê de eu estar aqui nessa passagem. Entendeu? Então, isso para mim é muito importante. Eu tenho que saber, eu tenho que desfrutar e tenho que revelar. Então, revelar está sendo feito aqui agora. Eu fazendo a minha narração do que me traz aqui. Então, eu vejo, sabe, assim, é uma coisa muito. É quase como um rio que passa, né? E você vai vendo de maneira muito natural. Ele pode ser um rio caudaloso ou não, mas é natural. E você vai indo e quando você se conecta com a vontade de Deus, o porquê dele ter te trazido para cá, a coisa vai fluindo. E aí, de novo, eu vou sempre trazer alguma. Assim, você sabe, a gente é amigo e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito temente a Deus mesmo. E aí você fica na paz, entendeu? É uma paz que excede todo entendimento. Esse é um versículo que eu amo de paixão, né? Que guarda o seu coração. E quando você está nessa paz, a coisa vai fluindo e você está dentro de uma missão, de um propósito, e não é um propósito só do lado profissional, porque o lado profissional ele é o que norteia muito, né? O André passou pela vida, ele construiu isso, fez aquilo e tal, mas é o lado pessoal, familiar, né? Então, assim, eu tenho a sorte da minha família de origem ser uma família muito unida. A gente sempre teve muito amor, muito carinho, muito apoio.
E eu trouxe isso para a família que eu fiz com a Daniela, né? A família que eu constituí, né? Porque esse é o planejamento de Deus, essa sequência, né? Sem essa sequência do humano que está aqui, nada, nenhum plano dele vem, né? A ser É. concretizado. Então, é isso. Assim, acho que a resposta seria muito mais complicada. Eu falei muito já, né? Eu sou muito talkative, mas, É, mas é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse bate-papo, né? exatamente, porque muitas pessoas, né, André, isso que você trouxe tem muita relevância, porque muitas pessoas buscam sucesso, muitas vezes, apenas pelo. Confundem, né? Acha que é o dinheiro, é o status, mas você, além de ser um empresário bem-sucedido, e você vai compartilhar aqui um pouquinho, né, da sua jornada, você é um homem de valores e princípios sólidos, né? E aí não tem como separar o profissional do pessoal com a nossa família quando a gente tem valores pessoais. Se a gente busca algo profissionalmente que não atenda aos nossos valores, a gente não é feliz, Exato. né? Então isso, a gente fere valores e a gente se frustra e a gente vai sair daquele lugar ali porque não dá match, É, né? é. E na sua visão, o que que realmente define o sucesso, né? Especialmente profissional, porque você trilha uma jornada e ela tem, parece que é uma sequência. É, você falou, é uma sequência. O que define o sucesso profissional é você ter a certeza que você está trazendo o bem, você está agregando, né, ao mundo ou aquele pequeno mundo, seja para quem for, uma dúzia, meia dúzia, uma pessoa só, várias. Eu vou trazer agora, então, assim, no real estate, o que que acontece? Né? Eu trabalho muito aqui, o meu público, ele é muito o público internacional. Eu atendo muito ainda, né? A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas de maneira muito natural, eu atendo o público brasileiro que quer vir para Miami. Esse público quer vir para Miami, seja para passear, então pode ser uma casa de férias, ele pode estar de mudança, ou ele pode estar simplesmente investindo, né? Então, o meu sucesso, o que eu julgo que é o sucesso, é quando eu termino um deal e eu falo assim: olha, eu trouxe um benefício para essa família, para essa pessoa que está fazendo a aquisição, de maneira muito rápida. Se ele está vindo morar, eu tenho uma responsabilidade de encontrar um lar, um teto para essa pessoa, que ela vai ser feliz debaixo desse teto. E ela, para ser feliz, tem que ser na vizinhança adequada, de acordo com o orçamento dela, perto de onde ela vai trabalhar, ou estudar, ou os filhos. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso só, Carmen, olha aqui, isso aqui tá bom para você. Tem que ter uma sensibilidade, uma percepção muito grande disso. Se é uma casa de férias, a gente tem que saber qual é o perfil, né? Que a gente mora em Miami, a gente está aqui no sul da Flórida, entendeu? Tem 10 Miamis dentro de uma Miami só, né? Que a minha especialidade é essa mesmo. Eu atendo Fort Lauderdale, ou seja, atendo Broward e West Palm Beach Counties, né? Eu vendo Uhum. ali também. Mas o meu core business é Miami. Tem 10 Miamis dentro de uma Miami só. A gente precisa entender se aquela pessoa é uma pessoa mais urbana, se vai para Brickell, se gosta de arte, é o Wynwood, gosta de praia, é Miami Beach. Então tem que ter essa percepção, porque afinal de contas está comprando uma casa de férias e ele quer o quê? Diversão, ele quer se distrair. Muitas vezes é um patriarca que está aqui e que é o coração da vida dele, ele vai juntar 3 gerações, os filhos, os netos, numa casa de férias. Olha que coisa mais linda isso. Eu tenho muita responsabilidade quando eu estou fazendo isso. E por último, mas não menos importante, o investimento. As pessoas que trabalharam muito e juntaram determinada, né, quantidade de dinheiro são valores importantes. A gente sabe que Miami, cada vez mais, a gente tem um câmbio que não é favorável para o brasileiro, então É. torna-se ainda mais caro. E aí, olha a minha responsabilidade de fazer com que aquele investimento tenha um retorno. Então, quando eu volto para casa, e olha, eu vou dizer para você aqui o que eu afirmo várias vezes: eu não estou interessado no cheque no final da transação. Eu digo isso assim, e digo, mas eu digo, e você sabe que eu digo de coração: o cheque é necessaríssimo. Eu nem sei se esse superlativo está correto, ele é muito necessário, mas ele é uma consequência do trabalho que eu faço. O trabalho que eu faço, ele precisa ter essa consciência. Então, o meu sucesso é eu voltar para casa sabendo que eu atribuí um valor muito importante àquela família,
seja em qualquer um desses três casos. Isso, para mim, é sucesso, e por isso que eu digo, eu sou um real estate agent de sucesso. Sim, e a gente percebe, a gente consegue perceber muito, André, uma diferença quando você está ali no seu Instagram fazendo, publicando uma propriedade, a história que você conta, você simplesmente você entende não só a história da cidade que aquele imóvel está envolvido, como também a história do imóvel, né? Como a história do antigo proprietário, do que vai chegar. Então, você conta isso de uma forma que encanta. Eu penso, né, que esse encantamento se faz pelo amor que você tem a isso, por esse entendimento que você falou, que não é simplesmente a venda de uma casa. Muitas vezes é o sonho de uma pessoa que você está lidando ali. Você mesmo, né? Primeiro adquiriu uma casa de veraneio, mas quem diria que você um dia ia morar nessa casa que você Exato. comprou como veraneio? E muitas histórias, muitos Andrés, É, né, chegaram aqui nos Estados Unidos dessa forma, né? eu falo assim, esse é o grande barato, né? Também quando você compra, né? Eu falo sempre, tem um investimento financeiro, que é uma responsabilidade muito grande, e tem um investimento emocional que a pessoa faz. Quem compra uma casa de férias, que está imaginando, tem um apelo tão grande, cara. É muito engraçado, né? Que as pessoas, o Miami está no imaginário coletivo, uma casa É, de férias em Miami. Isso é muito lindo, mas é muita responsabilidade, porque a pessoa está fazendo ali um investimento emocional. E é quase como se dissesse assim, André, eu preciso que você me assegure que eu vou ser feliz aqui, que o meu neto vai gostar dessa praia, que a minha nora vai fazer as compras aqui perto, do supermercado está pronto. E sabe assim, isso é muito legal, é muito legal. E eu digo para você, assim, de novo, sem dúvida, eu tenho, assim, acho que são três pilares. Eu faço assim, eu exerço o meu ofício com muito, número um, carinho e atenção. Carinho e atenção com meus clientes, assim, não pode faltar. Número dois, eu tenho e eu quero sempre que ele veja que eu tenho um interesse sincero na necessidade dele. O que é que ele quer? Eu tenho um interesse sincero que ele se saia bem e que ele seja feliz com aquela compra, em qualquer dos aspectos que seja. E assim, por último, mas não menos importante, eu acho que aí é uma consequência, é como a gente arremata isso tudo, eu tenho prazer em servir. Esse meu prazer em servir, eu acho que assim é o arremate de tudo que a gente está falando. Então, o que é sucesso? É o prazer em servir, é o interesse sincero, é você ter cuidado com aquele cliente. Então, essa é uma fonte de sucesso e uma fonte de felicidade, né? Porque o sucesso é ser feliz, né? Já foi é. até título de livro. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando, André, que é, os nossos dons e talentos, né? Deus nos deu os nossos dons e talentos, mas não é para gente, é para servir. É para servir. E eu penso que Exatamente. você usa isso brilhantemente. Agora, a gente sabe que você é um homem de negócios, né? Você já esteve em várias indústrias, já constituiu vários negócios, já foi proprietário, dono de uma famosa franquia de restaurantes lá no Brasil, de American Style. Aqui nos Estados Unidos, né? Você também, eu já te acompanhei como executivo, empresário executivo, e você me falou, Carmen, mas foi no Real Estate que eu realmente percebo que estou cumprindo a minha missão. É verdade. Isso é. E aí você falou em talento, né? Muitas vezes você olha ali, é, tem uma máxima que eu falo sempre, assim, e para mim é muito claro todos os dias. A minha fé e a minha perseverança, Carmen, ela é igual o meu banho, ela é renovada todo dia. Eu não acredito em fé, em perseverança, em garra, que você tem uma vez e aí não preciso disso nunca mais. Aquilo ali tem que pingar na sua mente e tem que estar permeando sua cabeça todo dia, é igual o banho. Não é porque eu tomei um banho de 4 horas que eu vou poder ficar um ano sem me banhar, né? Então, essa é a minha concepção de vida. Diariamente, nas minhas orações, eu tenho muito claro para mim que é o seguinte: é muito triste você chegar no final da vida
e naquele momento do final, você olhar para trás e dizer assim, poxa, eu poderia ter sido, eu poderia ter feito, eu poderia ter deixado mais do que eu deixei. Eu não quero ter essa sensação. Isso vai me fazer muito mal. Se no final da minha vida eu chegar lá, eu quero olhar para mim mesmo. Se tiver um espelhinho ali no final, eu vou olhar para mim e vou dizer assim, André, você arrebentou. Olha que bacana. Deus te deu esse talento X, esse talento Y, esse talento Z, e você usou bem direitinho, porque ele dá para isso mesmo. Eu sou um zero à esquerda em algumas, sei lá, eu detesto, eu nunca fui um bom aluno de ciências, de biologia, de matemática, isso tudo. Eu sempre fui muito mais para o lado de humanas. Então, assim, se você me pedir para fazer uma conta de mortgage do juro composto, eu vou Ah, pedir para alguém do escritório fazer. Eu não tenho a pretensão de ter esse talento. Tem gente que tem. Eu tenho uns ideia. amigos, colegas, realtors, que ele fala, não, mas esse mortgage, se ele fizer agora de cabeça, vai dar 4.834,19 centavos e faz de cabeça. Eu falo, é um talento, eu não tenho nem tenho a pretensão de ter. Em Nem eu. compensação, eu tenho outro. Nós Eu somos tenho comunicadores, é. comunicadores. Eu tenho outros talentos. Então, então assim, eu quero que Deus, lá no final, esse acerto com ele vai olhar para mim e dizer assim, o que, Deus, tem inclusive uma parábola, né? O que foi que você fez com os talentos que eu te dei? Né? Eu vou olhar para ele e vou dizer assim, ó, você sabe o que eu fiz, não precisa nem me perguntar. Né? É. Pois Então, é, e assim, fala. pode concluir. Assim, hoje em dia eu tenho, e eu tenho certeza que isso já estava, tudo estava bem escrito. Eu olho para trás, tem um discurso do Steve Jobs, que é célebre, acho que todo mundo conhece, que é o Connecting the Dots. Você vai olhando para trás e você vai vendo, né, de trás para frente, você vai conectando os pontos e você vai vendo que faz sentido. Hoje eu falo, nossa, lá atrás isso aconteceu comigo porque Deus estava me preparando para agora no real estate eu poder usar esse tipo de conhecimento ou esse tipo de talento que ele me deu lá atrás. Né? Eu sempre tive, assim, e não me pergunte por quê, e talvez seja uma coisa que meio que exatamente disso, do planejamento dele, eu sempre tive muito talento para línguas, idiomas, né? Então eu, assim, era muito engraçado, porque meio que tipo, eu morava em Campina Grande, na Paraíba, e o único curso de francês que tinha era para adulto, não tinha para criança, e eu queria insistir com minha mãe, com a minha irmã mais velha, para me matricular no francês. E eu não aceitei não como resposta, porque eu falei, não, se só é de adulto, eu já tenho, acho que 10, 11 anos, eu posso entrar Ah, na aula de adulto. E claro. deixa eu fazer, e deixaram. Isso era Campina Grande, década de 70, e eu entrei no curso de francês. Hoje eu atendo muitos clientes que vêm, os europeus, eu poderia muito bem atender em inglês, né? Mas eu atendo os suíços, os canadenses aqui de Quebec, eu atendo, obviamente, os franceses, os belgas. Eu falo francês e talvez hoje eu veja lá atrás o porquê desse talento. Né? Com certeza, eu agrego, tem um plus no meu atendimento. Muitas vezes a gente até começa em francês, aí depois acaba indo para o inglês ou para o espanhol, mas é muito bacana você olhar e ver assim, eu tenho um talento e vamos combinar o seguinte: eu poder mostrar para essa pessoa que eu falo o idioma dela, que eu conheço. Quando você fala o idioma, você conhece um É. pouco mais da cultura, relate muito mais e a venda fica muito mais fácil. Com Né? Então, assim, certeza. essa é uma das. Assim, eu usei esse exemplo para mostrar o talento que ele dá e como você realmente precisa usar, porque isso é uma vantagem competitiva para mim muito grande. Né? É. São né? Assim, quem é que se pode se dar ao luxo de receber um cliente lá do Canadá e sair falando para você, o argumento de venda já vai muito além, né? Essa André, simpatia, essa conecta. isso que você falou sobre a gente entender sobre algumas coisas que hoje você no Real Estate entende sobre alguns processos que você passou anteriormente na sua jornada e que talvez lá não tivesse feito sentido ou que talvez tenha até doído um pouco, mas hoje você está compreendendo o porquê que foi necessário aquilo acontecer e que você utiliza. E eu penso que a gente precisa entender sobre isso, né? Primeiro que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e a gente não vai falar aqui de religião, a gente vai falar de ser, porque somos. E a gente precisa entender e ter essa conexão, né, próxima,
porque próxima com Deus, porque é justamente nesse momento de jornada que às vezes a gente passa por alguns percalços na vida, na verdade, muitas vezes a gente tá sendo ali preparado, está sendo forjado para viver algo maior, mas que naquele momento a gente não tem nem ideia do que é esse extraordinário, né? Que nem você falou no seu vídeo de apresentação que foi lá para os stories. Será que a gente está realmente buscando se conectar com aquela proposta que Deus tem para a nossa vida? Né? É verdade. Isso é tão importante assim quando eu cada vez mais assim a gente vai se conectando. Eu quero estar sempre muito mais próximo de Deus, próximo dessa energia, próximo dessa força maior que existe e que eu tenho certeza que é a força motriz que vai me levando, entendeu? Eu tenho a mais absoluta certeza que Deus tem grandes coisas para realizar em mim e por meu intermédio. Você entende isso? Assim, eu vejo e eu me sinto muito lisonjeado quando eu vejo, não por conta do volume de dinheiro, claro, também são somas importantes, mas cada um compra o seu imóvel de acordo. Via de regra, aquela compra ela é proporcional à responsabilidade que você tem com aquela família, porque cada um compra aquilo que está, né, dentro do seu bolso e dentro do possível faz o maior esforço dentro do bolso. Então, se o esforço de uns são milhões de dólares e ao outro são só centenas, a responsabilidade é a mesma. Né? Sim. Então, quando através de mim e do meu intermédio, quando eu vejo que ele me joga essa responsabilidade e eu consigo fazer com muita suavidade, com muita leveza, isso é um dom e é exatamente por isso. É por meu intermédio. Eu me sinto lisonjeado porque é através de mim que aquela família, digamos o exemplo, vai ter uma casa de férias em Miami, eu vou poder escolher, eles serão felizes e vão aproveitar poxa vida, e vão construir memórias e vão fazer tudo que precisa ser feito dentro daquela casa. Né? Sim. Então, isso para mim é muito legal. André, você é um cara de fé. A gente vê na sua narrativa aqui e também quem te acompanha lá no Instagram, você está sempre publicando um versículo, de manhã você publica uma mensagem bacana e você justifica sobre aquele versículo. É muito bacana acompanhar isso, e isso demonstra, né, o quanto a sua fé é importante na sua vida, mas muitos empresários, empreendedores acreditam que negócio e fé não devem se misturar, né? No entanto, você sempre fala sobre a importância da fé no seu caminho. E hoje eu percebo que isso já é um mito, né? Que há um tempo atrás não se mistura fé e negócio, mas é que se falava muito de religião e negócio. Aí a religião fica mais complicado. A fé não tem a ver com a religião, né? Então, me fala um pouco. Você é uma pessoa que está lá sempre publicando versículos. Você tem conta aqui pra gente, que eu não vou fazer spoiler. Eu sei que você tem isso muito tem uns forte adereços. em você. Tem os adereços. Como é que é isso na sua vida? Como que é essa tratativa da fé e negócios? Eu acabei vindo para cá de maneira muito rápida, né? Eu vim para cá, para quem não conhece a minha história, eu vim para cá, a gente já mencionou, eu tinha uma casa de férias e vim para cá, acabei ficando porque queria fazer companhia aos nossos filhos que já estavam estudando aqui. Eu tinha, na verdade, uma página em branco na minha vida profissional do Brasil, de novo, então fazia parte do meu percurso, do meu propósito. Os meus filhos eram para cá, nesse mesmo momento eu tive a possibilidade de me desfazer do meu negócio no Brasil e foi com toda, assim, eu preciso dizer, com muita coragem. Essa coragem, ela é feita através da fé, porque essa coragem, ela é a esperança, que você está esperando o melhor de Deus. Então, meu Deus, ele falou no meu coração ali, André, fica nos Estados Unidos, vai ficando. E eu falava, gente, mas como é que eu vou ficar? Eu converso muito com Deus, assim, olho para cima e falo assim, mas como é que eu vou ficar? Eu não tenho green card. Até o meu visto de turista vai vencer. E aí, não podia nem continuar aqui.
né? Então a gente rapidamente você vê a coisa fluindo, é a história do rio, vai fluindo e você vai vendo que a coisa vai acontecendo. Rapidamente a gente conseguiu, né, fazer a parte toda burocrática da imigração e fazer o application para um green card, tudo deu certo. Você me acompanhou, inclusive, na época que a gente estava, É, né, para receber esse bendito pedacinho de plástico que faz tanta diferença, né, na vida de todos nós, e é é, tão legal isso. Então, não tem como você. A jornada do imigrante, ela é. E assim, não estou me queixando, mas ela não é para amadores, e você sabe disso. Você está aqui e você, né, você passar por tudo que precisa passar. Eu falo sempre, a gente pode fazer até outra live que a gente pode uhum. chamar as dores e as delícias de ser imigrante. Porque Ah, tem muita gente que acha que são só as delícias e não é, sabe que tem as dores, né? exato, é. Então, se você não tiver pautado numa certeza absoluta que você está aqui por um bem maior, e hoje eu enxergo o meu bem maior quando você fala, André, você passou por tudo isso e hoje você vê que no real estate é onde você veio e esse caminho estava levando a essa Roma, né? Eu te digo de coração, foi porque eu vivi um dia depois do outro, baseado na minha fé, e então eu acho muito justo, né? Assim, até eu diria que é 50-50. Quando você diz lá que eu estou ali de manhã, que é a hora que eu faço minhas orações, eu publico um versículo, eu coloco lá alguma mensagem, é número um, uma espécie de catarse. Aquilo ali eu estou fazendo uma coisa meio que tipo para mim mesmo. Ali o meu versículo do dia, você pode ter certeza, né? Que é o via de regra o que eu faço de manhã cedinho, é porque aquilo dali é a palavra que veio para mim e é a partir daquilo ali que eu vou viver as próximas 24 horas, né? Hoje mesmo eu coloquei um versículo que ele eu acredito que seja Isaías 30, que ele fala exatamente isso. Ele fala, né, eu te instruirei, eu te acompanharei, não temas, porque eu estou contigo e você vai, ou seja, é uma promessa linda. É. Você não pode abrir mão dela. Ele diz assim, vai, meu filho, vai, André, que eu vou te instruir, eu vou estar assim, o Espírito Santo vai falar aqui no teu pé do ouvido, eu vou segurar na tua mão e vai dar tudo certo. Então eu faço isso para que outras pessoas tenham acesso a essa maravilha que é você estar conectado. De novo, a gente não está falando de religião, está É. conectado com essa força maior, com esse Deus. Isso, quando você coloca isso na sua existência, e você vai vivendo de acordo com a esperança, esperando que ele vai te dar o melhor, que ele vai te instruir, que você é muita pretensão você começar o dia achando que você está ótimo, I got this, né? Ah, É. não, deixa comigo que eu mesmo faço. Você não usar esse Deus maravilhoso, esse Pai que está ali do teu lado para te guiar e conectar você com tudo. Ele tem acesso a passado, presente e futuro. Ele vai guiar você, Carmen, ele não vai levar você para um lugar que não seja bom para você. Como pai, ele não vai fazer isso. Então vamos chegar onde você brincou agora, que tem, né? Eu comprei há um tempão atrás no Instagram daquelas coisas que aparecem ali, apareceu uma pulseirinha de metal, né? Que era uma Uhum. pulseirinha que você poderia escrever o que quisesse. E eu tenho um versículo, um dos 350 mil versículos que eu digo que são favoritos, eu tenho um que realmente e virou meu favorito durante muito tempo, que talvez tenha sido assim um grande link, foi um elo forte nessa corrente que eu tenho com Deus, que é um versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu mandei gravar nessa pulseirinha, um metal, uma pulseirinha que custou uma bobagem, dessas que você compra pela internet, manda gravar, e ela veio gravada, eu coloquei Filipenses 4:13. E esse versículo para mim fez tão bem, porque eu olhava para aquela pulseira quando eu pensava que eu entendia o que era Filipenses 4:13, eu vim entender depois, o tudo posso naquele que me fortalece. Eu interpretava, não, eu posso ter um green card, eu posso comprar uma casa nova, eu posso ir viajar para onde que eu quiser. Não, é muito mais do que isso. Tudo posso, você pode, inclusive, atravessar as dificuldades, você pode suportar coisas que você achava que você não seria capaz de suportar, aprender o que você achava que você não precisava ou não tinha condições de. Então, é tudo, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, é o TUDO, isso aí é infinito. Você que É. vai dizer qual é o seu tudo. Então, eu mandei gravar
E aí depois, só que essa pulseirinha de tão, digamos assim, simples que era, ela acabou enferrujando, ela foi oxidando e Oh. tal. E aí depois, sempre tem aquele negócio, tem um ourinho que você tem ali, que guardou, aí, né, a Dani tinha coisinha, eu mandei derreter e mandei fazer Ah, uma pulseirinha, eu mandei agora sim, fazer. né? E aí eu Pronto. mandei fazer essa pulseirinha de a versão em ouro, né? E aí escrevi esse versículo, eu falei, mas aí deu ouro demais. Deu muito ouro. Parece coisa da novela, é muito ouro. Sobrou. Quando eu colecionei os ouros para derreter, deu muito ouro. Aí eu falei, então, é sinal de que eu posso ter outra pulseirinha. Né? Então eu tenho as duas, né? E a outra é outro versículo fantástico, né? Que assim, as duas é que talvez seja o grande alicerce da minha fé, esses dois versículos, porque eu acho que eles se combinam, né? Que a outra é trazer à memória aquilo que te dá esperança. Uau. Então, quando você fala tudo posso naquele que me fortalece, olha para o futuro. E quando você diz trazer à memória aquilo que te dá esperança, você diz assim, poxa, mas até aqui deu tudo tão certo. Por que eu estou chateado, desesperado, preocupado com essas circunstâncias de agora? Eu olho para o meu braço e falo assim, poxa, eu tenho que trazer à memória. O Deus que me deu isso, isso e isso, me acudiu naquilo, 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 me carregou no colo nisso, nisso, nisso. Qual é a razão que eu tenho para acreditar que ele vai me abandonar agora? Então, ó, é É, isso, não tem como você. Né? A gente tem as dificuldades profissionais, muitas vezes você é colocado porque a gente veio aqui para evoluir. é, Então, no real estate, né, muitas pessoas acham que é uma vida de glamour. O glamour existe sim, porque Miami, o alto luxo e tal, e está tudo certo. Né? Mas tem muita responsabilidade, muita burocracia, muito estudo, tem muita coisa por trás disso tudo que o que transparece ali é só aquela pontinha do iceberg chamada é, luxo. Mas é. tem. Então é muita pretensão você trabalhar com tanta responsabilidade, com tanto dinheiro, com tanta adversidade como a gente sabe que tem, sem você estar, entendeu, acompanhado desse Deus que pode tudo, né? É. Você pode tudo, né? Porque ele está ali te fortalecendo, Mas né? você sabe, André, que eu estudo a parte de desenvolvimento humano e de mentalidade de alta performance. Então, se você for buscar as maiores referências nessa área, Napoleon Hill, Bob Proctor, Dr. Joseph Murphy, do Segredo do Subconsciente, e Tim Havek, que é o Segredo das Mentes Milionárias, né? O Sim, Napoleon Hill, ele deixou uma coletânea de livros, de informações. Ele entrevistou por 25 anos 500 homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, e ele chegou à conclusão, ele e todas essas outras referências que eu te falei, Tony Robbins, enfim, eles falam, o primeiro pilar da nossa pirâmide evolutiva para que a gente possa conquistar tudo que a gente deseja na vida é o pilar espiritual. é. O nosso pilar saúde, mundo físico, todos eles são constituídos através. A nossa mentalidade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, todos eles são desenvolvidos a partir do pilar principal, é o alicerce da casa, é o espiritual. É. Então, as pessoas precisam. Isso a gente está falando de estudos lá de 1930, muito antigo que isso já vem. E se a gente olhar aqui na Bíblia, né, todos os. Vamos usar uma palavra da moda, né? Todos os hacks da riqueza, da prosperidade, de relacionamentos prósperos e abundantes, todos os hacks estão lá para tudo que a gente precisa aprender na vida para se desenvolver está lá. Então, e essa consciência que a gente precisa entender de uma vez por todas, né? Nós, empresários, empreendedores, que quando a gente se conecta, a partir do momento que a gente se conecta com essa fonte inspiradora de sabedoria de tudo, é o momento que a gente, de fato, brilha e serve, né? Sem dúvida. Eu acrescentaria o seguinte aí, tem algumas pessoas que acham que quando você recebe isso que vem de fora para dentro, que você vai ser feliz, né? Ah, eu vou ser feliz no dia que eu tiver, sei lá,
bilhões, e seja lá a frota de carro, de avião, seja lá o que for, né? O universo é o limite, só que isso vem de fora para dentro. O que vem de fora para dentro não pertence, não preenche. Por isso que você vê tanta gente deprimida, riquíssima, É. que é o CEO, o CFO do não sei o quê, e tal, e é uma pessoa amarga, depressiva, suicida, né? Assim, eu estou falando porque é isso. É Né? isso. Eu não estou falando, e é muito importante dizer, não, existe também aquele clichê, todo arquimilionário é infeliz. Não, pelo amor de Deus, existe essa prosperidade feliz, sim, e eu vejo muito, tá? Nesses Aham. clientes que eu atender, eu vejo que isso aqui, né, tem umas pessoas assim que eu falo, nossa, que bacana, uma pessoa tão de tanta riqueza e ao mesmo tempo tão simples e tão, sabe, assim, down to earth mesmo. Assim, eu vejo quando você está conectado, que você usa os seus talentos, você faz de acordo com o planejamento, que você se conecta com essa energia, você entende o seu propósito, a magnitude dele, a grandeza do seu propósito. Deus quer realizar em mim e por mim muita coisa. Quando você faz isso tudo, aí vem de dentro para fora. E esse de dentro para fora é que é o legal, é você ser feliz. Eu estou agora talvez respondendo de novo a uma pergunta maravilhosa que você fez para mim. O que é Hum, ser feliz? O que é ter sucesso? Né? O sucesso não vem de fora para dentro. O sucesso não se mede pela frota de carros, pelo meu endereço, pelo meu zip code, ou pela, enfim, o que está me enfeitando, as grifes que eu uso. Não é nada disso. Né? O private jet que eu tenho, não é nada disso. O sucesso ele é medido pela paz que você tem e que muitas vezes ela só é justificada ela só é, como é que eu posso dizer, alcançada quando você é. está de acordo com o seu propósito. E esse propósito muitas vezes envolve muita prosperidade, envolve muita a prosperidade monetária, financeira também, entendeu? Que é muito legal e não tem nada de errado nisso. Não tem nada. Então, é tudo conectado, né? Sim. E aí eu vou pegar até um gancho aqui, ó, porque o Werley É meu Morales, amigo, é meu amigo. teu O amigo, Erle, ele já falou aqui que você é bravo, que você é maravilhoso. Bom, ele falou o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu vou pegar o gancho dessa frase dele, obrigada por contribuir, e falar que você é uma pessoa, André, em tudo que a gente pode assistir, você é uma pessoa muito ativa, você está sempre em movimento, e Deus também, ele atua em quem está em movimento, não é em quem está parado. Você está sempre no consulado, você está sempre fazendo live, sempre muito generoso de estar hoje aqui no Instacast também, você está sempre contribuindo muito. E uma palavrinha que eu escuto sempre você falar é gratidão. Você é sempre muito grato, né? Você é uma pessoa que sempre fala sobre gratidão. E como é que a gratidão influencia a sua mentalidade nos negócios e na sua vida pessoal, né? Você acredita que esse sentimento tem um impacto direto para a gente enfrentar melhor os desafios e colher melhores resultados? eu vou responder isso aqui se você me prometer que a gente vai fazer uma outra live. Essa aqui é a live 19. É, Quando for na 49, você me chama para falar só de gratidão, porque isso aí eu vou. A gente vai mudar o título. E gratidão é a coisa, é o sentimento mais nobre, mais benéfico e mais essencial que um ser humano pode desenvolver. Porque assim, Carmen, existe assim, é inerente, a gente pode até falar de Homem das Cavernas e tal, era aquela coisa porque existia sempre aquela necessidade de você sair, né, para caçar e tal, então você estava sempre colocando foco naquilo que você não tinha, porque você precisava ter, porque senão você aí não tinha uma geladeira para você arquivar, né, arquivar não, para você guardar os mantimentos e tudo, então isso é muito arcaico e do ser humano, né? é, O que acontece? A partir do momento que você tem essa sensação de abundância e você agradecer, e eu digo assim, vou começar direto ao assunto, agradecer pelo banal. Agradecer por eu estar aqui embaixo de um teto pago, de eu estar respirando, de eu poder participar da sua live, porque eu estou bem de saúde,
porque eu acordei, eu tenho uma cama para dormir, um lençol para me cobrir, eu tenho as minhas geladeiras cheias, e isso é o banal, as pessoas não podem deixar de agradecer isso, porque no dia que faz falta, aí você diz, poxa vida, e a gratidão já foi cientificamente provado que ela transmite alguns hormônios, você tem essa sensação de abundância. E o universo, nada mais justo que o universo recompense você pela gratidão que você tem. Se eu te dou uma caixa de chocolate, cara, olha aqui, eu sou seu amigo, encontrei com você, tem aqui uma caixa de bombom. Se você não me agradece, ou pelo menos se você não mostra, se você não demonstra que você ficou satisfeito com esse presente, eu provavelmente vou dar para outra pessoa. Da próxima vez, poxa vida, a Carmen não fez a menor festa com isso. É uma maneira lúdica da gente exemplificar, né? E o coração grato, muitas vezes as pessoas. Tem um livro que eu deixo recomendado, muito, muito mesmo, aqui para quem estiver assistindo ou quem estiver vendo o replay. Chama-se. A Daniela falou para mim que eu tinha que ler esse livro todo ano, porque assim foi quase que um vira-chave na minha cabeça. Chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? E em inglês chama The Happiness Advantage. Basicamente, o que ele fala né, ele vai discorrer sobre essa teoria e não é livro de autoajuda. Eu adoro livro de autoajuda, mas assim, esse não é. Esse é um livro científico, é um professor de Harvard, né, tanto que o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele começou vendo o seguinte, que os alunos que entravam para Harvard, depois de algum tempo, eles entravam em depressão, pelo simples fato de que era garantido para eles, né, que quem entra para Harvard vai ser feliz, vai ser, ou seja, não tem como você não ter uma plenitude quando você entra na universidade mais disputada do mundo. E quando você promete isso, e obviamente não é cumprido, porque o Harvard não pode ser, entrar para uma universidade não pode ser, entender, uma chancela de felicidade ad eterno, essas crianças, assim, esses adolescentes começavam a desenvolver um grau de depressão. Fica evidenciado que o ser humano ele precisa ser feliz com o que tem. Então todo mundo consegue preencher a lacuna, igual quando a gente estudava. Eu vou ser feliz quando pontinhos, aí você vai preencher. Quando eu pagar meu mortgage, quando eu for, quando meu filho sair de casa, quando não sei quem casar, quando eu for pai. Todo mundo tem. Quando eu tiver um Lamborghini, quando eu comprar um castelo na Suíça. E só que no dia que você compra a Lamborghini, ou que eu compro a Ferrari, ou que seu filho nasce, você automaticamente substitui por outra coisa. E você fica sempre naquela sensação de escassez, porque nada preenche você. Você que tem que se preencher. Então, quando você absorve esse conceito da gratidão, você enxerga o bem em tudo e você, inclusive, consegue trazer para você uma energia diferente e você vai, provavelmente, ao ser feliz e valorizar tudo que você tem, você desenvolve um mindset, uma armadura para você lutar e batalhar pela Ferrari, pelo filho que vai casar, pelo mortgage que vai pagar, pela faculdade que você vai fazer, you name it. E isso foi cientificamente comprovado. Então, desde que eu aprendi a força da gratidão e como tem sido benéfico para mim, todo o meu, assim, tudo que eu alcancei, o que eu fiz, o meu mindset positivo ao longo do dia, esse exercício da gratidão, por mais assim lógico e talvez simples que seja, é muito miraculoso, é muito bacana. É Você isso. sabe, André, que isso que você falou é incrível e existe um poder. Eu tenho vários vídeos também que eu falo sobre o poder da gratidão, porque quando a gente começa a agradecer, e pode ser pelas pequenas coisas, a gente começa a produzir, de fato, alguns neurotransmissores que mudam o nosso estado. A gratidão, ela coloca a gente numa energia, numa vibração de avanço, ela muda o nosso estado vibracional. E é comum quando... Não é todo dia que a gente acorda, né? Ê, que bom! Oh, tá legal, né? Não é todo dia. Por melhor que a gente É, trabalhe, tenha essa mentalidade, tem dias que a gente não acorda bem. Mas é porque somos seres humanos. Isso faz sim, parte. Mas tem dias que, óbvio, eu também acordo
com essa vibe não muito boa, e quando eu me dou conta disso, eu falo, primeiro, por quê? O que está acontecendo? Porque às vezes foi um pensamento que passou, a gente nem percebeu, mas ele gerou esse gatilho na gente. Então, a gente nem sabe o que é, por que deu aquela baixa de vibração. E aí, na mesma hora, se a gente começa a falar por pequenas coisas, nossa, eu sou grata porque eu estou aqui em pé. Senhor, obrigada porque eu estou vendo, gratidão pela minha visão, gratidão por ouvir, gratidão por... Começa a falar pequenas coisas, assim, que você consegue ver na sua frente. Pode fazer o teste, quem está ouvindo aqui, que em poucos minutos você vai estar num outro estado vibracional e a partir daí você consegue resolver muitas coisas da sua vida, porque tem vezes, não é colocar o nosso problema e o nosso sentimento debaixo do tapete, mas é que tem vezes que a gente precisa resolver coisas e tá com aquela energia baixa não vai ajudar muito a gente a seguir adiante, né? Então a gente trabalha a nossa energia, vai fazer o que precisa ser feito e depois vem trabalhar os BOs da vida que fazem parte, né? Eu vou te contar uma coisa. Você falou agora, é tão interessante isso, porque às vezes vem aquele. E você não sabe, a gente teria que. Eu nunca estudei isso, mas eu sei que às vezes vem um sentimento de gatilho que não sei de onde vem, do inconsciente, ou alguma coisa que ficou guardada lá, e você, aquilo ali vem meio que para boicotar, e você conversa com aquele sentimento, e você. Porque o sentimento vai gerar novas ações, essas ações vão gerar consequências, que são escolhas. Então, quando você consegue pegar, né, do início aquele sentimento de gatilho que vai talvez boicotar você, ou está te procurando de alguma maneira, né, buscar você para baixo, muitas vezes até uma preocupação que faz sentido. Você está preocupado com alguma coisa que vai acontecer ali, mas aquilo ali. Aí eu estou viciado também agora, além da gratidão, eu estou viciado no poder do agora. A gente fala sobre isso depois, porque Depois, muito bom. O agora é maravilhoso. A gente vai falar sobre o agora. Então, a gratidão com o agora, que se você olhar, só um spoiler, o poder do agora, quando você se pega com um problema, o agora, aquele problema não está te devorando ali, naquele momento. Então, o agora é quando você vai exercer o poder da gratidão para você se colocar uma armadura em você, para você dizer assim, bom, quando chegar o momento, que não é agora, eu estou pronto para enfrentar esse leãozinho que está para me atacar. Mas, enfim, tudo está ligado com a gratidão. É o sentimento mais nobre que eu acredito que a gente pode desenvolver para crescê-lo cada vez mais. Exato. E não custa nada, não custa nada, né? E só depende de nós. Eu costumo dizer que nós temos 3 remédios para curar a nossa vida. Agora vamos falar um quarto. Primeiro, respiração. Quando a gente está mal, a gente respira diferente e todo o nosso sistema fica conturbado por conta disso. Então, se está se sentindo para baixo hoje, porque isso faz parte da vida, melhora a sua respiração, que a gente oxigena mais o nosso cérebro, os nossos órgãos e a gente começa a melhorar. Segundo, água. Muitas vezes a gente está mal, com dor de cabeça, se sentindo mal para a jornada do dia, é desidratação. Então, a gente precisa beber água, tenha sempre na mão água. Terceiro, e não tem uma ordem de importância aqui não, tá? Todos eles são importantes, eu só vou seguir uma sequência. Terceiro, a gratidão. A gratidão tira a gente eleva a nossa vibração, coloca a gente numa vibração de avanço. E quarto, a fé. Olha só, tudo a gente tem na mão, não tem que pagar nada. Nada, Isso, ó. nada disso. E essa, de novo, né, o poder da gratidão, você, quando ela está linkada, né, você falou agora, eu tive um insight aí, essa gratidão, quando você falou os 2 últimos itens, gratidão e fé, aí você agradece até por as coisas que você vai e depois você enxerga lá na frente, fala assim, poxa, eu me queixei tanto quando aconteceu aquilo comigo, mas hoje eu vejo que tinha uma coisa muito boa naquilo ali. Que bom que aquilo que teoricamente era ruim aconteceu
porque foi para isso que serviu. E você olha para frente, então é muito bacana. Quando você agradece, né, isso gera uma confiança muito grande, porque assim, é a escola do Tostines, que vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Você passa a agradecer. Quando você confia muito, poxa vida, né, acontece. Aquele deal com aquele cliente, a gente não conseguiu ir para frente e tal, não sei o quê. Paciência. Vendas é assim, né? Você não É. pode converter todas as vendas que você vai fazer, que isso não existe. Quem vier dizer que converte 100%, eu vou dizer, ó, você está vivendo aí uma realidade paralela que não dá. Né? Você não Então, está anotando as que você não, a que você não, você não está notando você que não não está converteu. anotando, porque não converteu. Então, até quando você vê, poxa, aquilo ali, na verdade, aquilo ali deu errado, vamos definir o errado. Aquilo ali não saiu do jeito que você imaginou que seria bom para você. Agora, via de regra, aquilo ali, né? Eu acho que o que é seu, está tudo conectado, você vai fazendo, e você, de novo, quando você está nessa energia boa, você está fazendo o que tem que ser feito, as coisas vão acontecendo e você passa a agradecer até aquilo que teve um gostinho meio amargo, porque depois o gosto doce vem e está tudo certo. É uma coisa que justifica a outra, e lá na frente você vai entender, É, conectando os dots lá, igual o Steve Jobs falou no discurso dele lá de Harvard. Né? É sim. isso. Eu costumo dizer que ah, quando as coisas dão errado, quando aquela pessoa deu errado, veio pra gente, aquelas pessoas que aparecem também na nossa jornada, que nem sempre faz a gente feliz, muito pelo contrário, às vezes machuca, fere, agride. É, a gente pode olhar para essas pessoas como mestres, né? É, Eu falo assim, são os nossos mestres, porque de alguma forma a gente está aqui para evoluir, para aprender, conforme você falou no início. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, ponto. A gente precisa entender sobre isso. é, E muitas vezes Deus é tão generoso que ele só manda pessoas para perturbar a nossa jornada, né? Porque é, tem pessoas que perdem um membro, perde uma mão, perde um braço, perde uma perna, né? E para muitos de nós que estamos aqui nessa live hoje, ele manda aquelas pessoas, né, que a gente tem vontade de é, pular no pescoço. Mas se a gente olhar para essas pessoas como mestre e falar, o que eu preciso aprender aqui? O exatamente. que eu preciso aprender aqui? Né? Essas pessoas Porque elas vêm para, né? E seria muito assim, seria até errado, seria enfadonho, boring. Você não pode chegar aqui e ser uma coisa linear que você não aprenda, entendeu? Você tem que sofrer, tem que é, passar por altos e baixos mesmo, porque senão, para que você veio para cá? Você veio para cá para sair daqui o mesmo André que eu entrei? Não, não pode, tem que ter uma evolução, né? E essas é, pessoas elas vêm para a gente mesmo. Agora, deixa eu fazer. Outro dia um amigo me ensinou isso, eu tenho usado. Eu posso fazer um colchete dentro do parênteses? Aqui, pode, fazer uma bora. célula. Tem uma coisa muito bacana que, assim, que eu tenho usado muito para mim. Às vezes a gente tem essa opção, é por isso que eu vou deixar essa dica, que as pessoas nas nossas vidas, ou elas são baterias ou aspiradores, né? As baterias são as pessoas como você, né? Não tem como a gente não se encontrar, seja numa reunião de negócio, seja quando a gente se encontra de maneira, né, numa ocasião social, a gente é amigo e a gente está ali, por mais que seja breve o nosso bate-papo, 3 minutinhos a gente recarrega um ao outro, né? São pessoas que, né, que se encontram e vão fazer bem a você. E isso você tem que procurar sempre, com muita cautela, manter essas pessoas, esse relacionamento. Em contrapartida, os aspiradores, a gente sabe que eles existem. São pessoas que não é assim, elas vão sugar a sua energia, elas vêm com a mesma retórica, elas vêm com, né, com aquela mesma. Às vezes elas não, nem querem sugar a sua energia, mas elas sugam de maneira quase que inconsciente. Em inglês fala que misery loves company, né? Você, aquelas pessoas que vêm para se queixar, ó vida, ó céus, André, vem para cá, vamos se queixar porque isso está errado. Quer dizer, aquilo ali vai sugando a sua energia, você tem que se ver livre dessas pessoas que são esses aspiradores, né? Que elas sugam a sua energia, às vezes de maneira até inconsciente. Tem uns que sugam de maneira consciente, sim. É. Eu vou lá ficar junto com o André, pegar aqui na carótida dele, eu vou sugar. Eu não deixo mais, não. Né? Então é isso, a gente precisa ter muito cuidado e às vezes esses aspiradores eles são,
né? E, via de regra, eles são passageiros. Eles passam pelas É, nossas vidas para ensinar alguma coisa. A gente precisa daquilo ali, né? Porque nem todos são flores e, assim, aqueles espinhos daquelas flores ali também vão acontecer e você sai daquilo ali, por mais clichê que seja, né? O que não mata engorda, o que não mata te fortalece e você vai sempre sair dali um André melhor, uma Carmen melhor por conta dessa circunstância, né? Isso é verdade, né? excelente. Ai, André, olha, realmente é um papo que a gente vai precisar marcar outras e outras vezes. Aqui a gente pode até pontuar, né, sobre quais É. serão os próximos episódios da gente aqui no Instacast CL. Mas você, pelo que você falou, compartilhou aqui para gente sobre a sua jornada hoje, que propósito, fé, valores é muito diferente do que pode ser essa chave para o sucesso, né? Muito diferente do que muitos empresários e empreendedores imaginam, que é só habilidades, competências, estratégias. Isso é importante Sim, sim, também, óbvio, sim. mas será que o essencial, o que seria? Isso, né? O- Fé, propósito. Você está de novo, assim, em uma simples frase, você estar alinhado com seu propósito de grandeza, você saber que você está ali, né, que você veio para uma missão, se conecta com essa missão só pode ser entendida, compreendida e executada através da fé, porque é o único guia que você tem, porque senão você vai viver o quê? Olhando para si, se atendo ao seu próprio entendimento, como é que pode ser isso? Você tem que estar ligado a essa força que foi quem criou você, né? Você foi criado para isso, você foi colocado aqui, existe um porquê. Então, quando você está conectado com isso, só pode ser através da fé, né? A fé, a esperança, você esperar que aquilo ali você tem o melhor de Deus. De novo, né? Você pode tudo porque Ele está te fortalecendo. É a minha pulseirinha, né? Você dizer assim, poxa, então eu posso. E tem outra, Carmen, assim, aprendi na minha vida, né? E a gente vai evoluindo, né? A gente se subestima muito. A gente se subestima muito. Muitas vezes você traz, às vezes até porque, enfim, talvez seja inerente ao ser humano, né? Aquelas coisas que, pô, coisa de criança, né? Não, você não tem talento para isso, não. Isso é coisa de É, não sei o quê e tal. E você vai criando. A gente se subestima muito. E olha que eu tive uma família, por ser temporão, eu era muito assim. Era um menino que, poxa vida, olha, o André é tão inteligente, o André é tão bacana, o André não sei o quê, o André tá não sei o quê. Olha que eu tive muito incentivo, mas às vezes ainda eu acho que eu me subestimo muito. E eu acho que ao você aprender que você pode muito mais do que você avaliava, que você avaliaria, que você podia, você consegue cada vez ir mais à frente, né? E isso é muito bacana. E, de novo, é através da fé, essa conexão, são os versículos que eu publico lá de manhã. E eu queria, às vezes, até publicar mais, assim, mas senão, como é que chama? Da overpost, né? é. Mas, brincadeiras à parte, é isso, é a gente estar conectado e sempre trazer à memória aquilo que dá esperança, porque o Deus que essa força que te levou até aqui, você não veio sozinho. Não vai, essa pretensão ninguém pode dar. Eu vim sozinho. Então foi uma força que trouxe você até o momento atual. E essa força, ela precisa ser valorizada, relembrada e servir como combustível para você conseguir ir à frente, trazer a memória que dá esperança. Então espera o que tem de melhor. Tá tudo conectado. Uma bela de uma missão. Eu te digo de coração, queria terminar assim pelo menos assim, acho que está terminando, que eu vou vendo o relógio aqui, a gente já falou, foi muito, mas vamos embora. Eu sou muito feliz e digo, eu sou um real estate agent de sucesso porque eu estou conectado. O sucesso que eu estou dizendo aqui não está ligado ao tanto que eu produzo, os milhares de dólares ou milhões ou trilhões que eu vou vender ou que eu deixo de vender. Não é isso. O sucesso, ele É a está na minha paz, né? felicidade. É a minha paz, é a minha felicidade, é o sorriso que eu abro. Não tem nada que me encante mais do que hoje. Hoje eu tenho assim carnaval no Brasil, então estava cheio de cliente meu aqui que quer ver a coisa. Esse cliente hoje, ele falou assim, André, eu ganhei um netinho, eu preciso muito de um outro quarto, às vezes você vai me ajudar. Olha,
tem como eu não abrir um sorriso? Não é pelo... E, de novo, pô, vamos pensar que é hipocrisia, mas quem me conhece sabe que não é. Não é pelo cheque que eu vou receber lá, ele vem como consequência. É, Olha que bênção eu poder ajudar esse cidadão que teve um netinho, o apartamento ficou pequeno, ele precisa de mais um quarto, porque, poxa, eu quero conforto para o meu neto, minha nora está aqui, eu não posso amontoar todo mundo desse jeito. Então, você me ajuda no mesmo prédio, eu só queria. E aí eu fui lá hoje rindo de orelha a orelha, entrei naquele apartamento que ele viu, a gente foi, eu fiz o scheduling com ele, com a maior alegria, sabe? E olhar o sorriso no rosto. E tem, tem tanta coisa nisso tudo, é, assim, que é muito bacana. Como seja, então, tem como não ser feliz com isso? A felicidade é isso, é você saber que você está conectado e o cheque vem depois. É, assim, o tamanho do cheque, olha, com toda sinceridade, às vezes eu nem faço a conta. Eu falo, se eu vender isso aqui, como é que vai ser? Poxa vida. Aí eu faço por cima e depois eu falo, mas tudo bem. Se for isso, bem. Se não for, amém. Vamos embora. conforme você falou, né, a gente vai precisar aqui caminhar para as nossas considerações finais, mas antes disso, eu queria que você compartilhasse também como as pessoas te acompanham, conhecem sobre o seu trabalho. Fala um pouquinho, deixa aqui onde é que as pessoas podem te encontrar, o tipo de imóvel que você está comercializando. Fala um pouquinho também sobre isso. Falo. Poxa vida, assim, é uma honra poder dizer assim, para quem não está assistindo desde o começo, assim, eu atendo aqui, a minha licença é para a Flórida inteira, mas não teria nem a pretensão de atender em todo o estado. Eu atendo aqui muito no sul da Flórida. Para alguns clientes, já houve a ocasião que eu atendo até Palm Beach, né, que é o condado, dois condados para cima. Mas, enfim, o meu forte mesmo é aqui a Grande Miami, né? Assim, eu moro aqui há 10 anos, então aprendi e tive sempre muito interesse no mercado real estate, mesmo sem ter ideia de que um dia eu ia aterrissar aqui também, né? A Dani dizia, André, um dia eu falava, não. Ela falou, mas você gosta tanto. Ela já estava, acho que ela já teve esse aviso lá antes. Eu falava, não, Com Dani, você está vendo coisas onde não certeza. tem. Mas quem conhece, a cara metade da gente conhece muita gente, e ela já dizia isso. Então, hoje, eu tenho alegria, eu tenho, eu faço parte de uma equipe, de uma brokerage, que é conhecida pelo alto luxo, mas, enfim, eu tenho sempre procurado dizer, adorei você ter me dado essa oportunidade, que não é só eu me posiciono, e muitas vezes, assim, atendo muito, né, um ticket que é mais alto, mas eu tenho a maior alegria e gostaria muito de deixar muito claro que eu atendo, enfim, de todos os preços, todos os tamanhos, assim, a minha alegria é imensa. O meu último deal aqui, a gente está falando aqui né, o mercado aqui da Flórida é um luxo realmente assim que são 10 milhões, 15 milhões, 12 milhões, 5 milhões, 4 milhões. O meu último deal que eu participei, que o closing foi semana passada, foi um deal de 492 mil dólares, ou seja, é um ticket muito razoável. É. Aqui foi um brasileiro que fez a compra, pagou 20%, fez um financiamento em 30 anos, com a renda comprovada no Brasil. Então, olha que bacana. Eu tomo conta desse 360 graus, né? A gente tem uma equipe grande, o escritório está aqui há quase 20 anos, né? Apesar de eu ter chegado, obviamente, né, há pouco tempo, mas o escritório está há mais de 20 anos, com muita experiência. E digo, a gente atende de A a Z. Se quiser comprar Mar-a-Lago lá do Trump no dia que ele tiver à venda, a gente atende. Mas se quiser comprar aqui um apartamentinho, um estúdio em Miami, para vir curtir aqui essa Miami, ou para morar, ou para investir, ou para vir passear, eu atendo de A a Z. Então, quem quiser me Legal. encontrar, é o meu Instagram, é o meu nome completo, meu arroba é André Cunha Lima. Talvez hoje seja uma das ferramentas, né, que a gente usa muito, e a partir dali, se me mandar uma DM, uma mensagem, eu sou super atento e vou, assim, procuro, né, não demorar muito para atender. E tem o meu site também, né, o andrecunhalima.com, é bem fácil. Então, ou de um jeito ou de outro, vai conhecer o meu trabalho e de novo, né, eu quero sempre poder
saber que esse dom que Deus me deu, essa oportunidade de estar aqui, nesse mercado tão aquecido, podendo, né, assim, Miami, 9 entre 10 pessoas do mundo querem estar aqui. Então, se eu estou falando com 9 pessoas aqui, dentro dessas 10 que querem estar e querem, né, para mim vai ser uma alegria poder atender, orientar, guiar, proteger, né, porque é isso que eu faço, não é só vender, né, guiar, proteger, escolher, né, abraçar e carregar no colo, segurando a mão, né, que acaba que, né, que a gente, esse é o papel de um grande realtor de sucesso, é esse. Assim, tem muito mais layers que envolvem isso Sim. aí. Então, quem puder me dar a oportunidade de mostrar o meu trabalho mais de perto, andrecunhalima.com ou então @andrecunhalima. André, e é para quem quer comprar, para vir morar, para quem quer comprar para investimento e para quem quer comprar uma casa de veraneio. Isso, Beleza, exatamente. ótimo, perfeito. Então agora, André, depois desse papo maravilhoso, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui ao vivo com a gente, também agradecer você que está assistindo no replay. E fica ligado, quarta-feira que vem, mais um episódio do InstaCast CL, às 7 horas da noite do horário aqui da Flórida e 21 horas do horário de Brasília. Mais um episódio incrível. André, queria que você deixasse as suas considerações, uma mensagem para quem acompanhou a gente aqui. Eu vou deixar talvez o meu terceiro versículo, que seja um versículo que é favorito e que eu acho assim que assim também fez muita diferença na minha vida, que eu acredito, eu não sei agora, acho que é o Salmo 1, né? Que ele fala que o homem, assim, o homem bom, assim como a árvore plantada na beira do rio, no tempo certo ela dá seus frutos. Né? Então, muitas vezes a gente acha que, né, que é uma coisa quase que a gente quer ser um mestre de botânica e colocar ali aquela árvore dentro de uma centrífuga para que ela dê os frutos na hora que você quer que ela dê. E eu acho que o grande lance é você se considerar essa árvore. Se você sabe que você está plantado à beira do rio, no tempo certo ela vai dar os frutos. E é no tempo de Deus. Então, talvez eu tenha esperado, passei por vários processos aqui, todos muito bons, não estou me queixando, não. Mas os meus frutos que eu estou conseguindo ver, entendeu, aqui agora, no real estate, o que eu faço é porque eu fui plantado à beira de um rio, esse rio que me nutriu sempre com muita fé, com muita esperança, com muita gratidão. E nada mais justo que eu terminar aqui agradecendo a Deus por ter me plantado junto a esse rio. Não tem discurso ensaiado nenhum, você sabe disso. Você me pegou de surpresa aqui agora. É até É, emocionante isso, né? Mas eu agradeço muito a ele, a gente está exercendo a gratidão e a fé. Talvez a gente falou tanto, então eu agradeço a ele pela fé que ele me deu ao me plantar junto do rio e fazer florescer, entendeu? No tempo certo, porque é no tempo dele. A jornada do imigrante é uma jornada difícil, é uma jornada que exige muita fé, muita esperança. E no tempo certo, ele fez eu realmente me encontrar. E aqui no Real Estate eu sou muito feliz. Eu tenho sucesso porque eu gosto do que eu faço. amém. Então, a consideração final é esse. Vamos depois você coloca aqui nos comentários, a gente vai, eu vou é fácil, eu acho que é Salmo 1. Eu vejo, Salmo 1, depois eu vejo e coloco nos comentários. Pode Salmo 1, deixar. versículo 4. Eu acho que é isso. Andréa, muito obrigada pela sua contribuição, a sua história é inspiradora, é muito bom a gente poder estar conectado com pessoas autênticas, assim como você. Eu sou muito feliz pela nossa amizade também. Desejo que Deus te abençoe e desejo muito sucesso na sua carreira como real estate, porque o seu sucesso representa famílias felizes, famílias impactadas e realizando sonhos. Muito obrigada por mais essa contribuição que você vem fazendo na sua jornada como profissional. Sou eu quem Pessoal, muito agradeço. obrigada. Boa noite. Um beijo e até a próxima.